Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na leitura do livro Criada para Ser Sua Ajuda Idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio. Da irmã Debbie Peer. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje estamos iniciando o capítulo 6. O título é O Princípio da Sabedoria. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Queremos bendizer o nome do Senhor neste dia, te agradecer por tuas grandes misericórdias que tem nos alcançado, agradecer a Ti por Tua palavra, por verdadeiramente sabermos que o Teu Santo Espírito tem nos ajudado a perseverar em Teus caminhos, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos ajude neste tempo aqui, que o Senhor nos conduza nessa leitura, que de fato possamos entender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, que possamos renunciar em nossos lares, renunciar ao nosso eu, ao nosso ego, e vivermos de modo digno que agrade o coração do Senhor, e que também seja um real testemunho do mistério de Cristo e a Igreja nesta terra, que seja o nosso lar, essa revelação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, em nossas limitações e nossas fraquezas. Necessitamos de fato que o Senhor venha nos trazer sabedoria, que o Senhor venha nos trazer direção e que possamos ser servas e filhos do Senhor obedientes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 6 e o título é O Princípio da Sabedoria. Vivemos debaixo da lei da semeadura e colheita, que é tão certa e implacável como a enfermidade e a morte. O temor. A sabedoria é concedida em lugar estranho. Ela é produzida pelo temor. Muitos cristãos, incluindo ministros de Deus, se negam a falar sobre o temor. Não seria um tema muito popular para um público que somente cobiça o prazer. Os comentaristas intentam persuadir-nos de que o temor bíblico não é mais que respeito por Deus, e não verdadeiro temor. O Deus deles é como uma figura recortada de papel com somente duas dimensões. Se nossas ações não tivessem consequências, ou se as consequências não fossem dolorosas nem permanentes, então seria uma necessidade temer. Porém, as nossas ações e reações definitivamente trazem resultados dolorosos nesta vida presente, assim como na eternidade. Vivemos debaixo da lei da semeadura e colheita que é tão certa e implacável como a enfermidade e a morte. Pode-se atentar atrasar o dia da colheita. Pode-se até tentar, mas sempre vem com a certeza de um legislador eterno. Se as mulheres nunca tivessem caído no sofá para rolar sua perca e sua tristeza, se os filhos nunca tivessem respondido seus pais, se alguém jamais tivesse experimentado vergonha e pesar, então o temor seria um absurdo e tudo seria atribuído ao inimigo da humanidade que promove. Mas, se as nossas decisões nos podem conduzir a finais tristes, então o temor é um fato de convencimento mais saudável do que podemos ter. É o princípio da sabedoria. A vida sem temor é o paraíso dos nécios. O que a dor física é para a conservação do corpo humano, assim é o temor para a conservação da alma. Uma vida cristã sem temor é uma vida religiosa sem o Deus vivente. O princípio da sabedoria é o temor de Jeová, Salmo 111, 10. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, Provérbios 1 a 7. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria, Provérbios 9, versículo 10. Tudo o que Deus diz 3 vezes é digno de ser acatado. Então, cuidado. Muito do que lerás nesse livro foi escrito para infundir em ti o temor de Deus. Sinto que, se posso ganhar que as esposas jovens tomem consciência de que suas ações trazem consequências, pode ser que se voltem para Deus agora mesmo e comecem a semear para o espírito e não para a carne. Por meio de cartas recebidas e exemplos de vida real, eu vou te advertir solenemente com respeito ao lugar que levam as más decisões. Mulheres que fracassaram e vivem desiludidas. Quando uma mulher envelhece e se dá conta de que não tem nenhum homem que a queira e a ame, ela fica triste de verdade por ter fracassado no propósito para o qual ela foi criada, que é para ser a ajuda idônea adequada para um homem.
Nós recebemos muitas cartas cada ano, a maioria escritas por mulheres de meia idade, cheias de amargura, cheias do espírito, entre aspas, e desiludidas de seus maridos não espirituais e buscando quem tome partido por elas contra os seus acusadores. Também nos escrevem esposas mais jovens que estão apenas começando a cultivar sua amargura. Por amor, pensei em escrever um livro que tratasse com a multidão dos problemas que são descritos nas muitas cartas que eu recebi. Anos eu pensei nisso. Mas no geral era inútil em tentar responder às mulheres mais velhas. É muito mais fácil direcionar alguém quando começa o caminho que deter uma que já se encontra no declínio. E finalmente eu compreendi a sabedoria e a instrução. As mais velhas ensinem as mais jovens a amar os seus maridos. Tito 2, versículo 3, versículo 4. Eu compreendi que meus conselhos deveriam ser dirigidos para aquelas esposas jovens que estão tentando encontrar o seu caminho. É necessário advertir a essas mulheres, ainda que sejam jovens e necessitam de um manual de orientação para evitar que cheguem a converterem-se. É necessário advertir a essas mulheres, ainda que sejam jovens e necessitam de um manual de orientação para evitar que cheguem a converter-se em pessoas ressentidas, fracassadas e desiludidas. A mulher que realmente conhece a Deus saberá que a verdadeira espiritualidade consiste em obedecer a palavra escrita de Deus e não em cultivar a sua sensibilidade ultra espiritual. Eu tenho idade suficiente para ter observado este processo de fracasso repetidas vezes nas vidas de muitas mulheres, e visto como isso começa a se desenvolver nas esposas jovens e com o tempo as conduzem a finais miseráveis. Temo a Deus por aquelas que ainda estão no processo, porque eu sei que Deus é estritamente fiel à sua palavra, e quando desonras o seu desenho para o matrimônio claramente registrado nela, ele te resistirá, e o pecado correrá sua alma e a destruirá sua saúde. As consequências do pecado sempre são cruéis e caras, sem importar se é fornicar ou se é o de se descuidar de sua vocação como ajuda idônea, e o dano em seguida atinge os filhos e membros da família. Isso é muito grave. Mulher nenhuma nunca foi feliz e realizada quando descuida da obediência a Deus em relação ao seu papel de ajuda idônea. Ao ler o seguinte exemplo, você vai lembrar-se de alguma mulher que conhece que se encontra em seus 45 anos de idade e tem alguns problemas emocionais. A sua desculpa é que seja a menopausa, mas você descobrirá que a verdadeira causa é sim a amargura. Uma mudança hormonal não muda a alma de uma mulher, simplesmente derruba suas defesas cuidadosamente construídas para evitar expressar o conteúdo cauteloso guardado em seu próprio coração. A mulher desequilibrada. Eu jamais esquecerei algo que sucedeu faz vários anos. Um casal de meia idade com vários filhos se mudaram para nossa região para poder receber conselho. A mulher não tinha gostado do conselho que havia recebido da igreja onde haviam se conhecido e se casado. Ela acreditava que se eles se mudassem para a nossa comunidade, onde havia tantos homens espirituais, o seu marido então encontraria ajuda. Ela queria que meu esposo o discipulasse, que fosse o seu assessor, entre aspas. Algo que Mike considerava um pouco efeminado no nível que ela estava esperando. Durante muitos anos antes de seu matrimônio, seu marido havia sido um homem de negócios de muito êxito. Mas depois que eles se casaram, ela expressava desaprovação por sua participação nessa área. Tampouco estava em conformidade com a região onde viviam. Ela considerava que ele deveria viver por fé. Com isso, queria dizer que não trabalhasse, e sim que ficasse em casa com a família, que era cada vez mais numerosa. Ele era um senhor estável, um urso de pelúcia, até amável, sempre amigável e com um sorriso sempre nos lábios. Ela era propensa a receber palavras do Senhor, entre aspas. Ela era uma profunda paixão e entrega, segundo ela, e ele estava convencido do mesmo. Ela o intimidava porque ele carregava culpas por causa de pecados passados, o qual nunca lhe era permitido esquecer, e se sentia assombrado pelo sobrenatural dela. Vários anos antes de eles chegarem à nossa comunidade em seu desejo de fazê-la feliz, e porque estava tão impressionado com sua intimidade com o Senhor, se moldaram e modificou seus negócios conforme a direção que Deus havia dado a ela, entre aspas, bem grande aqui. Mas suas novas empresas não prosperaram. A falta de sucesso, a sua idade o deixou desolado e perdeu a sua valentia. Dava-se conta de que envelhecia com a casa cheia de filhos, instruídos em casa, e sabia que não havia maneira de dar marcha ré nas decisões dos negócios que ele mesmo havia tomado.
A sua frustração e inseguranças eram para ela a evidência de sua falta de fé. Tratou então de animá-lo e andar por fé, e viver uma vida de liberação milagrosa e possivelmente o serviço cristão de tempo completo. Ele estava cada vez mais duvidoso e desesperado. Seu leito nupcial se viu afetado. Tinham problemas e ambos sabiam ainda mesmo porque haviam recebido conselho matrimonial. Também estavam lendo nossa literatura e decidiram que nossa comunidade seria sua salvação. De modo que, Ploft, aqui eles estavam. O meu esposo e eu não tardamos muito para descobrir a causa dos seus problemas. Resultou, como posteriormente comprovamos, que estávamos de acordo com os conselhos da sua igreja anterior. Ela não era a Judedone do seu marido. Ela era a sua consciência. Ela o manipulava com seu profundo discernimento espiritual. Ela descrevia sua atitude para seu marido como algo para animá-lo para uma experiência mais elevada. Compartilhamos a palavra de Deus com ela, dizendo-lhe que sua desobediência e falta de reverência por seu marido era pecado. Ela estava pasmada de que pensasse isso, pois tinha um profundo compromisso com a leitura e o estudo da palavra de Deus, e lhe encantava compartilhar com outras mulheres. A mudança para nossa região havia consumido o último de seus recursos financeiros e muito pronto haviam gastado seu último centavo. Quando começavam a conseguir um pouco de dinheiro, ela insistia em dizimar, crendo que Deus os devolveria em dobro. Uma e outra vez lhe advertimos que não usurpasse a autoridade nem desonrasse o seu marido. Ela simplesmente não podia crer que Deus pudesse pedir a uma mulher espiritual que defendesse e seguisse a um homem carnal. O impulso mais importante de sua profunda espiritualidade, ela considerava que o espírito era o seu guia e que Deus dizia a respeito da mulher a sua posição na cadeira do comando não era aplicado a ela, que ela era a exceção. E também havia lido muitos livros e folhetos e escutado sermões que anulavam as passagens que pareciam limitar o papel da mulher na família e na igreja. Ela afirmava mais ou menos o seguinte: a palavra original em grego diz, o que realmente significa isso é que sucede que Paulo estava referindo-se a conceitos culturais exclusivos daquele tempo. Seguramente Deus não ordenaria a uma mulher que, em Cristo, não há nem homem nem mulher. Enfim, acaso não havia profetisas? Ela estava tão totalmente enganada que cria que sua instrução feminina, sensibilidade e paixão eram espiritualidade. Ela nem imaginava que ela fosse uma mulher que estava em total rebeldia contra Deus. O rei Saul de Israel ofereceu sacrifícios a Deus, mas o fez menosprezando a vontade claramente revelada de Deus. Ele considerou que o fim justificaria os meios. A sua motivação foi glorificar a Deus, mas Deus disse que seu serviço religioso era uma rebeldia equivalente à adivinhação. Isso está em 1 Samuel 15, versículo 23. Quando uma mulher intenta viver para Deus, mas contraria a própria palavra de Deus, a sua espiritualidade equivale à adivinhação, porque está intentando adivinhar a vontade de Deus, deixando de lado completamente as palavras de Deus claramente escritas. Essas mulheres, a Deus lhes chama de Jezabel. Para meu esposo, para mim, não restava nenhuma dúvida, seu pecado seria sua destruição. Ela havia reduzido a seu marido de outro tempo, que era tão forte e inteligente, a um homem temeroso. Com o passar dos anos, a venosa amargura de sua alma havia afetado a sua mente. Uma noite, no final de um poderoso culto, enquanto todos estavam conversando, observei que ela se aproximou de meu esposo, excessivamente em alvoroço. Assim que vi, comecei a me aproximar dele, por necessidade minha. No momento que cheguei, ela começou a agitar os seus braços com amplos movimentos irregulares. Ao mesmo tempo, ela gritava com forte voz que seu marido sustentava um relacionamento de adultério com Marilyn Monroe, que já tinha 50 anos morta. Disse que ela tinha tido uma visão de Deus na qual ele lhe explicou todos os problemas de seu matrimônio. No momento que me pus ao seu lado, começou a mencionar os nomes de várias mães jovens da igreja que tinham bebês pequenos e dizendo que eram amantes de seu marido e que os bebês eram dele. O meu marido se voltou para ela, horrorizado com as suas acusações e vilezas, pois sabíamos que eram mentiras procedentes de uma mente desordenada. Seus gritos foram ficando cada vez mais fortes. Para acabar com seus desvarios, meu esposo começou a cantar o mais alto possível. Quem me pode dar perdão? Somente o sangue de Jesus. Eu segui e comecei a cantar com ele. Toda a congregação surpreendida voltou e começou a cantar de maneira automática. Eu passei meu braço sobre ela e a levei, agora totalmente sem raciocínio, para fora do local. Deus havia feito que ficasse louca. Deus faz esse tipo de coisas terríveis.
Ele não somente permitiu que isso acontecesse, e sim que estivesse ali para dar-lhe o último empurrão. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Ela não tinha nenhum temor de Deus. Ela devia ter tido. Essa mulher acreditava que podia obrigar a seu marido a submeter-se porque ela tinha uma unção espiritual. Não levou em conta a próprio Deus. A mulher que acha que pode caminhar por seu próprio caminho porque se considera espiritualmente privilegiada, não tem temor do Deus Todo-Poderoso. O que semear iniquidade, iniquidade colherá, e a vara da sua insolência quebrará. Provérbios 22, versículo 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também lhe ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Deus não foi zombado. Até este dia, toda a família continua colhendo o que ela semeou. Uma esposa sem o autêntico temor de Deus pode deslizar-se tão longe da realidade que precisará de calmante para manter uma aparência de cordeiro. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Praticar ofensa aumenta a amargura. Muitas mulheres, quando chegam aos 40 anos de idade, chegam à beira da instabilidade mental. Passaram vários anos de suas vidas maltratadas por seus maridos, guardando feridas diariamente e respondendo com frieza e amargura. Em lugar de praticar a gratidão e estar alegres, praticam a amargura. Assim como a prática permite ao pianista encontrar as teclas corretas sem esforço ou concentração, a mulher que pratica o descontentamento encontrará sem esforço as notas da amargura cada vez que alguém a irrita. Ela está praticando, sempre praticando, aperfeiçoando sua amargura e descontentamento. Tem exercitado sua amargura até que saia de forma natural e ela nem sequer nota. Geralmente se descreve como uma pessoa firme contra a soberba e o mal. Ela fará o correto mesmo que nada lhe reste. Com o passar do tempo, a sua irritação e depressão irá crescendo e se dará em conta de que já não é capaz de controlar o seu nervosismo. Um dia seus nervos sofrerão um colapso e perderá o controle gritando como louco e insultando a seus entes queridos com palavras terríveis. Então dirá que simplesmente foi um mau dia de muitas mudanças hormonais. Mas a família continuará. A família aprenderá a tolerar sua explosão ocasional e ela seguirá então praticando. Depois de ela visitar ao médico, ela estará mais calma. Mas como ela diz, o médico mudou seu tratamento. Agora a mamãe dorme mais. Shh, não acorde a mamãe. Ela está passando um dia mal. A mulher transtornada espera que sua família entenda e se ofenda quando eles se portam como se tudo em sua vida estivesse caminhando perfeitamente bem. Deus está visitando sua alma com uma terrível destruição que se chama amargura. No princípio, somente esta amargura com seu marido. Passa os anos e estará amargurada com toda a família. Passa mais tempo e vive amargurada com a igreja. Mais adiante ficará amargurada com o carteiro e com a menstruação. Praticando, sempre praticando, aperfeiçoando sua irracionalidade, amargurada, todo o tempo amargurada, e finalmente ela fica louca. Jeová te ferirá com loucura, cegueira e turbação de espírito. Deuteronômio 28, 28. O princípio das palavras de sua boca é loucura e o final de seu falatório nocivo desvario. Eclesiastes 10, versículo 13. Porquanto não serviste a Jeová teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas, servirás, portanto, a teus inimigos que enviarei contra ti, com fome e com sede e com nudez, e com falta de todas as coisas, e ele porá jugo de ferro sobre o seu pescoço para destruir-te. Deuteronômio 28, versículos 47 e 48. Para a nossa reflexão. A paz é o fruto do Espírito. Paz é essa presença tangível de uma sensação relaxada, confiada que experimenta uma pessoa quando tudo anda bem, mesmo quando as coisas não andam bem. Se for filho de Deus vivente, os que estão perto de ti saberão que em tua presença se pode encontrar paz. O fruto do Espírito não se associa com tensão, estresse, nervosismo, angústia ou amargura. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. A sabedoria é um dom. Todavia, tem que pedi-la para poder receber. E Deus a dá abundantemente. Provérbios 9 e 10 ensina, claro e simplesmente, que o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Desenvolva um novo hábito. Quando você sentir que está começando a desenvolver um espírito de crítica, pare, respire fundo, silenciosamente e peça sabedoria a Deus. Logo, pense em algo que tenha a sua lista de motivos de gratidão. Isso é remodelar um hábito. Recorde que com o tempo a prática faz o maestro.
Procure a definição da palavra odiosa. Aprenda a aborrecer a possibilidade de sequer chegar um dia a ser acusada de ser essa pessoa. Sempre que estiver mostrando irritação e culpando os outros, lembre-se que a terra inteira se alvoroça com uma odiosa mulher que se casa. Três coisas fazem tremer a terra. A quatro, ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que se toma o lugar da sua senhora. Provérbios 30, versículo 21 a 23. Consulte nas escrituras sobre o temor de Deus. Quantas vezes aparecem? Que lição acha que Deus pretende ensinar-nos? De que maneira reagiremos em nosso desafio diário? Será que seremos diferentes? Se realmente tememos a Deus, se tememos a sua lei de semeadura e da colheita, há temor em nós? Aqui finalizamos, amadas, o capítulo 6. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos conduza em temor e sabedoria.